Estamos aqui com a professora Andréa Estevão e ela vai falar sobre a matéria da corrupção em São Gonçalo, que foi uma bela cobertura do Eduardo Faustini. E ela vai responder algumas perguntas sobre a luz do jornalismo. Professora, o repórter Eduardo Faustini realiza uma profunda investigação dos fatos e acontecimentos. Emprega métodos e estratégias próprias que não se mostram presentes na rotina de um repórter diário. Discorra sobre as especificações técnicas usadas por ele. Em relação às técnicas, ele está justamente usando esses dois recursos, que é se fazer passar por outro e a câmera escondida, que são recursos tratados com bastante cuidado dentro do universo ético do jornalismo, em que esse acordo seria tratado. Ele está num gabinete oficial e ele está em comum acordo com o próprio chefe ali do gabinete da prefeitura, né, subsecretário da prefeitura. Ele está de acordo com que o repórter possa dar visibilidade para uma rotina que ele tem que esse subsecretário tem que enfrentar, que é uma espécie de pressão ali, né, que envolve corrupção. Sobre as câmeras escondidas, sobre o personagem que ele teve que interpretar, né, que ele é um repórter, ele se passou por um subsecretário da prefeitura. A senhora acredita que ele teve dificuldade nessa reportagem, de exercer esse papel, de fazer a reportagem? Eu imagino que isso exige pesquisa, exige que ele entenda um pouco dessa rotina. Talvez ele tenha antes, né, de ter ocupado esse lugar, né, do subsecretário, provavelmente ele observou, talvez ele tenha gravado o próprio subsecretário como um material de pesquisa, até para ele saber como ele tem que atuar, porque em princípio um repórter não sabe como age e que tipo de, até o vocabulário mesmo, né, de um subsecretário, como é que ele se posiciona diante, né, daquelas propostas que estão sendo feitas, né? Então, eu imagino que essa pesquisa tenha sido feita. E, obviamente, tem esse desejo e essa habilidade desse jornalista se colocar numa situação que é de risco, né? Ele tem um risco, né, ele desempenhar aquilo, né? Exige dele alguma coisa que também faz parte de um certo teatro, que não necessariamente é alguma coisa da habilidade desse profissional que é o jornalista. Bom, falando da matéria investigativa, qual o limite do jornalismo investigativo? Existe um limite para conseguir as informações? Eu acho que existe sim. O jornalista, qualquer que ele seja, e talvez principalmente esses que estão numa situação assim bem onde se exacerba, né, determinadas exigências, a questão da ética profissional ela é fundamental, né? A ética profissional ela vai te oferecer subsídios para você tomar decisões quando você faz alguma coisa nesse sentido, né? Que não é que o código de ética ele diga que em nenhuma situação o jornalista possa se fazer passar por outro ou que ele possa ter uma câmera escondida. Mas é preciso que ele avalie muito bem se ele vai usar desses recursos para produzir uma informação que é de interesse público. Agora, para finalizar a nossa matéria, o disfarce usado pelo jornalista Faustini e a sua apuração sobre os fatos investigados, o que a senhora teria para finalizar com relação a tudo isso? O disfarce, mais a apuração que ele utilizou em toda a investigação da matéria. A matéria está bem costurada, até porque ele pega mais de um caso de corrupção, né? Ele não pega apenas aquele sujeito que se apresenta como fazendo parte de uma empresa, né? E propondo ali negociações onde o subsecretário levaria algum tipo de vantagem se ele fizesse um acordo, né, com aquela empresa. Ele vai falar também desse outro ator, que é ou seja, alguém que já esteve dentro do governo, né, no caso do governo municipal, e que conhece as rotinas e conhece, né, e que atuou também já de uma maneira meio desviada, né, enfim, tentando se beneficiar de parte do salário, né, de alguns dos assessores,
E então assim, essa matéria ela mostra pelo menos 2 agentes que podem ser entendidos como agentes que de forma recorrente podem se aproximar de um poder público tentando corrompê-lo ou estabelecer alguma relação aí vantajosa, escusa, né? Como ele está se fazendo passar pelo outro de comum acordo com o próprio, que é o subsecretário, então isso também elimina um pouco o que poderia talvez ter de antiético nessa prática de se fazer passar por outro, ou do perigo a qual ele está exposto, que eu comentei também. Então me parece me parece um achado, de fato, me parece que esse jornalista, esse repórter, ele é um repórter competente naquilo a que ele se propõe. Bom, nós estamos finalizando a nossa matéria sobre a corrupção em São Gonçalo. Eu agradeço a professora Andréa Estevão pela presença e pelos comentários. Muito obrigada mesmo. E é isso, pessoal. A matéria está finalizada. Espero que tenham gostado. A nossa editoria Academia do Saber, ela trata de reportagens investigativas que tiveram grandes repercussões e foram comentadas pelos melhores professores que deram suas especificações técnicas de como essas reportagens aconteceram, de que forma elas foram desenvolvidas, entre outras coisas. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então, essa é a nossa Academia do Saber.